Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Pai bondoso, somos gratos a Ti, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo dom da vida que o Senhor deu a cada um de nós. Ó Deus, em tantos lugares, tantas pessoas nesse momento têm lutado para receber uma cura nos hospitais, nos prontos socorros desse país, dessa nação, aqui na nossa cidade. Mas o Senhor, aprove ao Senhor nos dar graça de estar aqui nessa noite. Nós queremos, no início dessa ministração, liberar essa palavra de cura sobre os hospitais dessa cidade, sobre pessoas que estão doentes e enfermas, em leitos de morte nessa noite. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor pode ir aonde o Senhor deseja ir, e nós temos a certeza que pessoas serão curadas pelo poder da sua palavra. Somos gratos porque somos ouvidos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom, nessa noite eu quero conversar com você um pouco sobre ser curados, ser agradecidos e sermos salvos. Esse foi o título da mensagem que Deus me deu: curados, agradecidos e salvos. Nós estamos na semana de ações de graças, uma semana onde nós tiramos um tempo para agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos. Ajuntamos a nossa família diante da mesa e naquele momento nós agradecemos por tudo que Deus tem derramado sobre nós. Como disse o nosso pastor aqui agora há pouco, a gratidão tem que ser diária. E nós percebemos que a palavra gratidão faz parte da história dessa igreja. Porém, nesses dias que são especiais, nós tiramos um tempo para agradecer a Deus e também para sermos ministrados por Ele dentro da nossa casa. A história que nós acabamos de ler fala de 10 homens que estavam leprosos. A lepra era uma doença muito séria na época de Jesus, a ponto que no livro de Levítico, no capítulo 13, versículo 45, é falado sobre isso, sobre os leprosos que eram encontrados dentro das tribos de Israel. Todos eles deveriam ser colocados para fora, longe do povo. Eles se sentiam, na maioria das vezes, abandonados, sozinhos. Leprosos naquela época não poderiam viver em comunidade. Eles não poderiam adorar no templo, na sinagoga. Eles não poderiam comer com as suas famílias, não poderiam agradecer, eles não poderiam ter uma vida de comunhão. Os leprosos eram pessoas isoladas, sozinhas, solitárias. Quando alguém ficava leproso naquela época,
ele imediatamente era colocado para fora do arraial, e a partir daquele momento ele ia viver a vida dele toda, esperando um milagre para ser curado. Os leprosos, eles perdiam a sensibilidade, eles não tinham sensibilidade. A lepra tira a sensibilidade da pele da pessoa. Leprosos eram abandonados pelas famílias, eles não podiam nem sequer arrumar o cabelo, as suas roupas eram rasgadas, e por onde cada um deles passava, um grito os acompanhava. Quando eles chegavam perto de alguém, ou alguém ia se aproximando deles, eles gritavam: imundo, imundo, ou impuro, impuro, para que a pessoa não chegasse próximo deles. Imagina você com uma doença dessa e tendo que gritar isso para que ninguém chegue perto de você. Ser leproso nessa época era um sinal de derrota, era uma enfermidade que apontava para a morte. Muitos até diziam na época, muitos historiadores falam isso, que muitos deles preferiam morrer do que se tornar um leproso. Tamanha a seriedade que a lepra trazia para a época de Jesus. Ser leproso era ser colocado de lado, ser leproso era não ter uma família por perto, ser leproso era não poder adorar a Deus e nem mesmo se cuidar. Levítico no capítulo 13, versículo 45 diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, e aqui ele está falando de alguém que tinha lepra na sua cabeça, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Então essa era a situação dos leprosos. Alguém que ficava leproso não podia se cuidar, era isolado, abandonado, deixado de lado, a família não tinha mais contato com ele. Eles ficavam para fora do arraial para que eles não pudessem contaminar os outros. A lepra era sinal de pecado. Essa doença ela apontava para homens e mulheres que estavam vivendo uma vida de pecado. Não que a lepra em si era um pecado, mas Deus queria mostrar isso para o povo. Aquela doença apontava que o homem poderia cometer atos de pecado contra Deus e ele ia ficar impuro. Alguns personagens bíblicos lutaram com a lepra. Quando Deus chamou Moisés, o Senhor deu para ele como um sinal do seu poder, ele colocar a mão no seu peito e tirar. E ao tirar essa mão, a mão estava leprosa. E Deus disse para ele: coloca a mão de novo no peito. E ao tirar a mão ficou curada. Isso aponta que todos nós somos seres humanos. Todos os seres humanos são capazes de cair numa situação, numa cilada. E dentro do ser humano em si, sem Deus, a capacidade do ser humano pecar é muito grande. Então o ser leproso já era uma situação de dificuldade. O ser leproso era ser colocado em um lugar sem esperança. Agora você imagina ser leproso e, além de ser leproso, ser samaritano. Aqui nós estamos falando de um homem que ele não era apenas leproso. Nós estamos falando de um homem que era leproso e samaritano. E os samaritanos, eles também eram desprezados. O samaritano não tinha direito de ir no templo de Jerusalém adorar. Ele não tinha direito de estar perto de um sacerdote. O samaritano fazia parte de uma raça, de um povo, que depois do reinado de Salomão, quando houve a divisão do povo, 2 tribos de Israel ficaram na parte sul, Judá e Benjamim, e formaram ali as tribos que formavam o reino de Judá. E na parte norte, 10 das tribos de Israel se contaminaram e se tornaram Israel, o reino de Israel. E esse reino de Israel tinha como capital Samaria, que depois foi invadida pelos assírios, e era um lugar onde a mistura de idolatria se tornou muito forte. Então, um sacerdote judeu nunca receberia um samaritano. Existem passagens na Bíblia que mostram que o samaritano ele era deixado de lado.
Jesus foi conversar com uma mulher samaritana ao meio-dia, e aquela mulher disse para ele: como é que você vem conversar comigo, sendo judeu, e eu sendo samaritana? Então nós estamos falando de um homem que voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que ele não era somente um leproso, abandonado pela sociedade, abandonado pela sua família, deixado de lado pela religião, mas nós estamos falando de um homem que ele também era samaritano, que ele era olhado com preconceito, ele era olhado com um olhar de diferença. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, melhor dizendo, uma sociedade onde muitas pessoas vivem num contexto de preconceito, muitos vivem num contexto de abandono, de solidão. Então, quando alguém se sente dessa forma, ele está experimentando um vazio que esse homem também experimentou um dia. Eu quero dizer que talvez você chegou aqui nessa noite com o coração sentindo que você é alguém sozinho na vida, que ninguém compreende o seu jeito de agir, que ninguém compreende o seu jeito de falar, que você se acha incompreendido pela sua família e pelas pessoas que vivem com você. Talvez você se sente desprezado e incapaz de viver a vida dependendo de Deus e se entregando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que você está numa igreja família, uma família para pertencer. Aqui na IEB, o nosso coração é de que nós recebemos todos, nós amamos todos, nós cuidamos de todos. Nos grupos da IEB nós louvamos a Deus por todos. Então você faz parte dessa história, você faz parte dessa linda igreja que tanto quer abençoar a vida de pessoas aí fora. Quando nós olhamos para alguém leproso, naquela época de Jesus, nós entendemos que aquele leproso, ele não poderia nem sequer ir no templo para adorar. Imagina você não podendo ir na igreja que você tanto ama, junto com os irmãos que estão com você para adorar o Senhor. Eu fico imaginando a dor daqueles homens que passavam por aquela situação. Agora veja uma coisa, nesse contexto que eu acabei de colocar aqui, nós entendemos que todos os seres humanos são passíveis de dificuldades e sofrimentos. Agora, uma coisa nós temos que entender: em lugares aonde nós não vamos, muitas vezes, em lugares onde os homens não vão se importar, existe alguém que vai. Lucas 17, versículo 11, começa dizendo que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Eu espero que você entenda que para Jesus não tem lugar impossível de salvar. Para Jesus não tem lepra impossível de curar. A pessoa pode ser a pior pessoa dessa terra, ela pode ter cometido o maior pecado que ela poderia cometer, mas se essa pessoa experimentar o arrependimento e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é alcançada pelo perdão de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus nos ensina uma coisa passando pela divisa de Samaria e Galiléia. O que ele nos ensina é que do lado dos samaritanos era um lugar de desprezo, do lado dos samaritanos era um lugar de idolatria, um lugar de mistura, um lugar onde havia pecados morais, havia lepra moral do lado de Samaria. E o interessante é que Jesus passou na divisa, porque também do lado da Galiléia também havia lepra. E a lepra que havia para o lado da Galiléia, talvez não era a lepra do desprezo, a lepra do pecado moral, mas era a lepra da religiosidade, a lepra da acusação, a lepra do pré-julgamento,
A lepra de colocar os outros numa situação de condenação, nem sequer tendo a capacidade de ouvi-los. Jesus salva aqueles que estão para o lado de Samaria, mas Jesus também salva aqueles que estão para o lado da Galileia. Nós não temos a capacidade, não podemos colocar diante da sociedade, diante do povo de Deus, quais lepras que nós vamos ter a capacidade, quais leprosos nós vamos ter a capacidade de receber. O que nós aprendemos é que Jesus, na sua grande misericórdia, Ele alcança tanto aquele que está numa situação de pecado moral e está totalmente caído, sem esperança, mas Ele também alcança aquele leproso religioso que aponta o dedo para o pecado do outro, mas não enxerga o pecado dentro de si. Nós, como igreja, precisamos ir até a divisa de Samaria e Galileia. Nós precisamos alcançar pessoas que estão perdidas pelo pecado, que estão envolvidas nas drogas, que estão cada dia mais longe de Deus. E nós podemos dizer para essas pessoas: se você tiver uma experiência com Jesus, se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, erguer a sua mão e se arrepender dos seus pecados, Jesus é capaz de te perdoar, porque Jesus ama você, Jesus me ama, e Jesus tem uma palavra de bênção para todos nós. Mas também nós podemos alcançar aqueles que muitas vezes têm uma lepra escondida dentro de si, mas não falam para si mesmo que são pecadores, apontam para os pecados morais daí de fora, mas não olham para dentro de si e fazem um autoexame e dizem: Senhor, quanto de orgulho tem dentro de mim, quanto de mágoa tem dentro de mim, quanto de mentira precisa sair de mim, quantas coisas que estão dentro de mim que são lepra e precisam sair. Jesus nos convida nessa noite, meus irmãos, a alcançar pessoas independente da situação que elas estejam. A igreja de Cristo é a voz que pode alcançar pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, mas que podem trazê-los para perto, mostrando que há uma esperança, mostrando que há um tempo de grande bênção. Agora eu vou dizer uma coisa: passar pela divisa de Samaria e Galileia nos ensina um caminho muito sério com relação a isso. Nem a Samaria queria naquele lugar leprosos, e nem a Galileia queria leprosos ali. Então, para não ir para nenhum lado, eles ficaram na divisa. Jesus passou pela divisa. Todas as cidades, independente do lugar do Brasil que esteja, se uma grande empresa chegar e querer gerar emprego naquele lugar, essas empresas serão muito bem-vindas. Mas talvez, se chegar uma pessoa nessas cidades e dizer assim: olha, nós queremos montar uma penitenciária de alto padrão aqui, talvez muitos não vão querer receber essa penitenciária. Ninguém gosta de morar perto de uma penitenciária. Aí fora, morar perto de penitenciária é risco de vida. Mas o interessante é que nem Galileia e nem Samaria queria receber leproso. Então o leprosário vai ficar fora. O leprosário vai ficar num povoado. Entre Samaria e a Galileia sempre tem preconceito, sempre tem gente doente. De ambos os lados a doença, o pecado, a ingratidão. Mas é nesses lugares que sacerdotes não querem ir, que judeus não querem ir, que muitos não querem ir, que Jesus vai. São nesses lugares que Jesus transforma o pecador em uma arma para poder abençoar a vida de outros. São nesses lugares que parecem mais um leprosário, que Jesus busca o pecador, transforma a vida dele e o enche de amor para com o próximo. Então,
Nessa noite, eu posso dizer para você que um dia, eu era alguém que estava longe de Deus, que não conhecia o Evangelho. Eu não era um homem que vivia no pecado moral, mas eu era um homem religioso, que enchia o meu coração com muitas coisas. Mas o dia que eu experimentei o amor de Jesus pela minha vida, e aceitei como meu Senhor e Salvador, eu entendi que alguém tinha morrido e ressuscitado para me dar esperança de vida eterna. Então, quando você olha para você e vê onde você estava, e aonde Jesus buscou você, o que Ele fez com a sua vida, a transformação que Ele trouxe para você. Antes você não conseguia perdoar, hoje você perdoa. Antes você não conseguia amar, hoje você ama. Antes você via sua casa destruída, mas hoje você vê ela restaurada. Você não tinha onde congregar e Deus te trouxe para a igreja. Deus colocou você num grupo da IEB que você ama e as pessoas te amam. Então, quando você olha para isso e você vê onde você estava e aonde você está hoje, você pode dizer: Jesus me curou. Jesus me curou. Só que nós não fomos ao encontro de Jesus. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com você nessa noite é que Jesus vai de encontro aos doentes. Jesus vai de encontro aos doentes. Lucas 17, de 12 a 13 diz: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem gente doente, tem gente desfavorecida, com falta de recurso. Naquela época, o povoado era um lugar abandonado. Naquele lugar onde havia os 10 leprosos, ninguém se preocupava com eles. Ali não tinha um templo para adoração, não tinha uma sinagoga para se adorar. Naquele lugar, naquele povoado, se fosse hoje, não teria um shopping ali. Não tinha um condomínio de alto padrão naquele lugar. Naquele lugar havia apenas solidão, gente sozinha, gente que sofria, gente que era abandonada. Mas o interessante é que o Criador de todas as coisas se fez homem. Ele se esvaziou da sua glória e se tornou um homem. E certo dia Jesus ia para Jerusalém e ele disse: eu preciso passar por aquele lugar que ninguém vai, aquele lugar que ninguém se importa. E Jesus tomou uma decisão. Ele foi passar por aquele lugar. Não foram os 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus. Primeiro foi Jesus que foi ao encontro dos 10 leprosos. Jesus poderia ter passado por qualquer lugar, mas ele escolheu passar por ali. E ao passar por aquele lugar, cheio de sofrimento e cheio de dor, naquele povoado, Jesus encontra 10 homens que, por incrível que pareça, se uniram. E olha que interessante, havia 10 leprosos, um era samaritano. Eu não sei se todos os outros eram judeus, mas eu sei uma coisa: por causa da lepra, eles estavam juntos. E o interessante é que quando eles viram Jesus passar, eles tomaram uma atitude, uma decisão que foi extremamente importante para que Jesus os alcançasse. Naquele lugar, eles não falaram de voz baixa. Naquele lugar, eles não falaram baixinho e não sussurraram. Naquele lugar onde havia muita dor e muito sofrimento, eles ficaram a certa distância de Jesus e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E assim como aqueles homens
foram naquele dia ouvidos por Jesus, nessa noite o Senhor está aqui para ouvir o seu clamor. Jesus pode ouvir você clamar, seja lá o que você esteja passando. Se você se considera impuro, se você se considera um pecador, se você se considera alguém sem valor, abandonado, sozinho, sem força para lutar, sem força para vencer na vida, eu quero dizer que o Senhor está esperando o seu grito por socorro. Não deixe de gritar por socorro, porque aqueles homens gritaram: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Jesus está passando dentro de cada um de nós com o teu Espírito nessa noite, e Ele está mostrando para você que há áreas da sua vida que você precisa clamar, que você não pode parar de clamar. Nós ouvimos aqui o testemunho há pouco de uma irmã que clamou, e hoje ela recebeu a bênção dela. Mas muitos de nós paramos de clamar, paramos de pedir socorro, e o Senhor nessa noite está nos convocando como igreja a clamar por socorro, a pedir para que Ele entre com providência em áreas da nossa vida que nós não podemos agir. Porque o que nós vamos fazer quando não tem o que fazer? Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor auxílio, nós vamos para a presença dEle, porque nele é o único lugar que nós podemos achar refúgio. Então, se você se considera impuro, se considera um pecador, e pensa que a sua vida não tem mais sentido, o Senhor te trouxe aqui para dizer que ainda há esperança para você. As promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida continuam de pé. As palavras que Deus tem sobre a sua família continuam valendo. O seu chamado ministerial continua valendo. Tudo aquilo que Deus falou contigo continua de pé. A palavra de Deus, ela não volta, e ela continua agindo, mesmo quando nós não entendemos o motivo de passarmos por sofrimento, por dor e por situações de dificuldade. Nessa noite, que você se lembre que um dia você estava numa situação difícil na sua vida, mas o Senhor entrou com providência, Ele te abençoou, Ele transformou muitas situações que você não esperava em situações de bênção. Quero dizer que Jesus, Ele tem prazer em nos ouvir. Então não tenha medo de gritar e de clamar. Aqueles homens não se preocuparam com quem estava passando ali, com o que as pessoas iam pensar deles. O que eles queriam mesmo era que Jesus os ouvisse. E às vezes nós ficamos com vergonha de clamar, de falar em voz alta, porque o que vão pensar de mim? O que importa é que às vezes é necessário colocar para fora o sentimento de pedido de socorro. Muitas pessoas, irmãos, têm caído em situações de depressão e até mesmo de solidão, porque tem dificuldade de gritar e pedir socorro. Se você está aqui nessa noite, se você está nos ouvindo agora nas redes sociais, se você está passando por uma situação de dificuldade na sua vida, você acha que você sozinho não vai conseguir suportar, peça socorro. Há homens e mulheres nessa casa, nesse lugar, que pode te estender as mãos e te ajudar a vencer. Você não está sozinho, você não está abandonado. Há pessoas que oram pela sua vida e pela sua família. Há um lugar de descanso em Jesus Cristo, e nele nós podemos ir com a certeza que Ele nos ouve. O segundo tópico que eu quero dizer para você é que Jesus sempre nos leva para um lugar de obediência. Jesus sempre nos leva para um lugar de obediência. Lucas 17,14 vai dizer: ao vê-lo, Ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados.
Quando aqueles homens pediram socorro, Jesus liberou uma palavra de ordem, um comando para eles. Quando eles falaram, tem piedade de nós, que eles queriam ser curados, Jesus imediatamente disse para eles, vão lá e vão se mostrar aos sacerdotes. Para que o milagre aconteça, primeiro, Jesus libera uma palavra, uma voz de comando, e nós precisamos estar prontos a obedecer essa voz de comando. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, sermos sensíveis à sua voz, àquilo que Ele está a nos dizer, porque quando Ele nos fala alguma coisa, Ele quer conosco. Esteja atento à voz de comando que o Espírito Santo está dando a você. Jesus não só nos abençoa, mas Ele quer que nós sejamos obedientes e seus discípulos. O maior milagre que nós podemos viver, ele está debaixo de princípios. Jesus, Ele estabelece isso na sua palavra. Todo milagre, ele é precedido por pessoas que não quebraram princípios. Princípios na vida financeira, princípios na vida conjugal, princípios na vida ministerial. Tudo na nossa vida, há princípios que nós não podemos quebrar como cristãos. Então, quando há uma palavra de ordem, de comando de Jesus sobre nossa vida, a responsabilidade para cumprirmos essa palavra é nossa. Então há uma ordem. Jesus falou, vocês querem ser curados? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. A palavra de comando foi dada, mas a responsabilidade de ir era dos leprosos. Então, quando há uma ordem de Jesus, há uma voz de comando de Jesus, há uma responsabilidade nossa, e no final há o benefício de se cumprir a voz de comando. Qual a voz de comando Deus tem liberado sobre a sua vida? Qual a voz de comando Deus tem dado a você? Qual a voz de comando Deus tem dado à sua família? O que Deus tem falado contigo no secreto, na sua individualidade? O que Deus tem comunicado com você? Vai, prega o Evangelho, vai, abre aquele negócio que eu coloquei na sua mão, vai, confia em mim, pode colocar o pé que eu coloco o chão, pode confiar, não vai para trás, avança. Mas muitas vezes Deus fala para nós, não continua, volta um pouquinho, que é para se impulsionar para um novo caminho, para um novo começo. Eu não sei qual a voz de comando que Deus liberou sobre você, se é descansa, se é vai, se é fica, mas para cada um de nós aqui, Deus deu uma palavra, e nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra foi liberada pelo céu. Quando eu estou falando aqui, eu me lembro que todo início do ano, Deus libera uma palavra sobre nós, e esse ano a palavra foi plenitude. Seja pleno, viva uma vida plena em Cristo, e essa palavra não pode se perder. E pessoas curadas, bem resolvidas em si mesmas, elas aprendem a ter uma voz de comando que comunica e mostra o caminho que elas devem seguir. Se você chegou aqui, o seu ouvido não está ouvindo mais aquele que fala com você nas madrugadas, aquele que comunica com você nos cultos. Se você acha que a sua vida não tem sentido nenhum, Ele está dando uma voz de comando para a sua vida. Continue, não deixe que o desânimo, a tristeza, a falta de fé pare você. Eu vou continuar cuidando da sua vida e te levando para onde eu desejo te levar. Ordem, responsabilidade e benefícios. Sempre obedeça a voz do Senhor e receba dele as bênçãos sobre a sua vida. Não existe bênção sem responsabilidade. Terceiro ponto importante é que em Lucas 17:15 é dito, um deles
quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele não voltou louvando a si mesmo. Ele não voltou se erguendo e dizendo: não, é para mim essa glória. Não. A cura é para a glória de Deus. A cura é para que Jesus seja lembrado. A cura é para que nós nos voltemos aos princípios da fé e nos rendemos aos pés do Senhor. A cura é para testemunho, para que outros sejam curados. A cura não tem a ver comigo, a cura não tem a ver com você, a cura tem a ver com aquele que fez o milagre. Quando aquele homem samaritano volta, isso tem um significado muito grande para mim. Aquele homem foi desprezado, foi colocado de lado da sociedade. Jesus manda ele ir para o sacerdote e ele vai, mesmo sabendo que o sacerdote judeu não receberia. Mas ele foi mediante uma ordem, um comando que Deus liberou, que Jesus liberou sobre ele. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso coração tem que encher de alegria, porque nessa história eu aprendo que não há situação difícil que Jesus não possa resolver. Aquele homem, ele voltou louvando a Deus. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. Ele voltou engrandecendo ao Senhor pelo benefício que ele tinha recebido, pela graça de ter sido curado. E hoje, nessa noite, aqui nesse lugar, eu tenho certeza que você pode dar um glória a Deus por algo que Deus fez na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por Ele ter te dado uma família. Você pode dar um glória a Deus porque você talvez não estaria aqui hoje, mas por causa de um livramento do céu sobre a sua vida, Deus enviou anjos para cuidar de você. Você não sofreu um acidente, Deus cuidou de você, guardou a sua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus tem um plano na sua vida, e você pode dar um glória a Deus porque não terminou, porque não parou no meio do caminho. Você pode glorificar aquele que vive e reina, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e a Ele a glória para todo sempre. Amém, amém e amém. Nós precisamos voltar a esse lugar. Nós voltamos para um lugar de adoração, para um lugar de rendição aos pés daquele que morreu e ressuscitou e nos salvou. Quando nós somos curados, nós somos levados a um estado de louvor e adoração que não depende de onde nós estamos. Há uma promessa de Deus sobre o ministério de louvor dessa casa, e muitos deles que aqui estão louvando nesse lugar aqui, muitas vezes até pensam que não vão ser mais usados pelo Senhor, e que não há uma unção sobre a vida deles. Muitos se comparam a achar que um dia não vão chegar a ser alguém conhecido, mas não é sobre ser conhecido, é sobre levar o nome dele e ser conhecido. É sobre estar aqui e entender que cada palavra liberada, cada louvor cantado, cada instrumento tocado, pode tocar no coração de alguém, curar alguém, transformar alguém, e alguém aqui nesse lugar que está entendendo o que eu estou falando, vai ouvir muitas vozes desse lugar, pessoas que vão cantar e louvar aqui. Eu não estou falando que pessoas de fora que vão cantar aqui não vão ser usadas, mas eu estou dizendo que muitos que sobem aqui, que louvam, que cantam, pode ter certeza de uma coisa, vão ser usados, e não vão saber que foram usados. O mais lindo do Evangelho não é quando a gente é reconhecido, o mais lindo do Evangelho é quando Jesus faz, quando a gente não aparece. E o que Jesus quer para esse ministério, o que Jesus quer para quem trabalha com louvor aqui, é não aparecer, mas é que Ele apareça, é que Ele transforme, é que Ele faça
Porque vai haver pessoas que vão chegar aqui, vão erguer as mãos e vão louvar a Deus e dizer: Senhor, aquele dia eu estava naquele lugar e aquele ministério de louvor começou a cantar e aquela ação do Espírito Santo me transformou. Ou vocês acham que nós que somos pastores, que nós que servimos essa casa, muitas vezes chegamos aqui, queremos servir e falamos que não estamos cansados, que não sofremos? Todos nós precisamos da graça de Deus. E domingo de manhã eu estava aqui, e o ministério de louvor começou a ministrar. Eu nem lembro o nome do irmão. Como é teu nome, irmão? O Guilherme. Guilherme começou a ministrar. Enche os pulmões, aleluia. E eu ali falei: meu Deus, o que está acontecendo? E eu senti uma ação de Deus colocando dentro de mim um ânimo para eu continuar. Assim como é com o Guilherme, é com a Gislânia, com os outros irmãos que servem aqui, é com o Paulo, é quem toca a bateria. Nessa noite eu quero que quando eles subirem aqui para louvar o Senhor, você se abra para receber do céu. Assim quando o Mandinho subir aqui para louvar, assim como a Renata subir aqui, ou seja quem for, mas que nosso coração seja um coração voltado a louvar em alta voz. Quando eu ergo a minha voz em adoração, o céu se derrama sobre a igreja. Quarto tópico é que a gratidão traz consigo a rendição. Primeiro, aquele homem voltou louvando a Deus, mas depois ele se prostrou. Lucas 17:16 diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Na semana de ações de graça é ação e graça. É ter ação mediante a graça de Deus. O princípio da bênção é agradecer. Mas a gente não lembra de agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Agradecer a Deus por abrir os olhos e enxergar. Nós não paramos para agradecer a Deus pelo pão, pelo alimento que a gente come. Muitas vezes nós agradecemos correndo para comer mais rápido ainda. Mas nós precisamos voltar a ser uma igreja que agradece nas refeições e pensamos que é a nossa capacidade que está colocando alimento em nossa mesa. Mas a gratidão é por cada alimento que a gente come, que nada falta. Aqui nessa casa, nossa pastora tem nos levado a viver o princípio de honra e agradecer por tudo. É intencional quando o pastor Jabes diz: o nosso coração é grato. O nosso coração é grato. E o meu coração também é grato, porque eu sou abençoado. Eu não posso olhar a minha vida pela lente das dificuldades, eu tenho que olhar pela lente da bênção, da gratidão. Agradecer, o meu muito obrigado, por favor. Essa geração de crentes que muitas vezes são ingratos, eles não voltam para agradecer. Aliás, de 100% dos leprosos, só 10% voltou. Melhor ser um samaritano desprezado que agradece do que um judeu religioso que é ingrato. A religião gera homens ingratos. Lucas 17, versículos 17 e 18 diz: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Deus não procura homens que cumprem rituais. Os nove foram lá para o sacerdote cumprir um ritual, o ritual de Levítico. Eles cumpriram o ritual. Os 9 foram curados, se encaminharam para o ritual,
para cumprir a lei que mandava, mas esqueceram de quem os havia curado. Não tem problema, naquela época os judeus cumpriam o ritual, ia até o sacerdote. O problema é não voltar para agradecer quem fez o milagre. Enquanto eles estavam lá desfrutando da cura física, o samaritano voltou para agradecer. O samaritano não era aceito por um sacerdote judeu, mas experimentou o poder da gratidão. Ele não cumpriu um ritual, mas se rendeu aos pés do Senhor. Estou caminhando para o final. Os rituais não podem tirar o poder e o amor que nós devemos ter em Jesus Cristo. Nós devemos nos render aos pés dele, glorificar o nome dele, exaltar o nome daquele que vive e daquele que reina eternamente. Seja grato porque você foi alcançado pelo amor do Senhor. Você foi alcançado no momento que você não imaginava. Agradeça pelas pequenas coisas. Agradeça pelo alimento. Agradeça pela cama que você tem para dormir. Agradeça pelo seu carro. Agradeça pela igreja que você congrega. Agradeça porque muitas vezes nós chegamos aqui num tempo de calor e nós temos um ar-condicionado que nos coloca num lugar de refresco. Nós sentamos em boas cadeiras, nós temos bons equipamentos, nós temos uma condição de poder desfrutar e levar o amor de Deus, e isso tudo é muito bom. Mas nós precisamos agradecer. Obrigado, Jesus, pela IEB Linhares. Obrigado por uma família para pertencer. Obrigado, Jesus, pelos grupos da IEB. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pelos irmãos que cuidam de nós. Obrigado porque nós não somos uma igreja apenas, mas somos uma igreja relevante, pujante, que ama pregar o Evangelho e falar do amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado pela semana de ações de graças. Obrigado pelas famílias que se reúnem. E obrigado porque nós não somos os 9 que foram curados e não voltaram. Nós somos o samaritano que voltou, que louvou a Deus e que agradeceu por tudo que Ele tem feito. Ministério de louvor, por favor. No último tópico eu digo que 10 foram curados, mas um só foi salvo. A ingratidão faz as pessoas pensarem que a vida é só aqui. Mas então qual é a diferença dos 9 para o samaritano que voltou? No último tópico dessa mensagem eu digo que 10 foram curados, mas um só foi salvo. Lucas 17, 19 diz: então lhes disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A diferença é que os 10 receberam a cura física, mas os 9 não foram salvos. Iriam morrer eternamente e ir para o inferno. O samaritano não só foi curado da sua doença, mas a sua gratidão a Deus o levou aos pés de Jesus. E quem vai aos pés de Jesus não experimenta apenas a cura, experimenta a salvação. Quero te convidar a se colocar de pé. Jesus não despreza ninguém. Ele vai na cidade grande, mas vai também no povoado, nos leprosários da vida. Ele vai em lugares que muitas vezes nós não queremos ir. Ele passa pela Galileia, cura a lepra dos religiosos, mas também passa pela Samaria e cura aquele povo da idolatria. Jesus quer curar todos. A sua cura está disponível. Porém, só os agradecidos vão experimentar a salvação em Cristo. Não seja ingrato. Não queira a bênção do Senhor, queira o Senhor da bênção. Hoje, estamos aqui porque somos curados, agradecidos e somos salvos.
Quero convidar você que está aqui nessa noite, que pode agradecer a Deus pela sua bondade. Se você, mesmo estando na igreja, se sente enfraquecido, não tem força para lutar mais, incapaz de vencer as batalhas e lutas da vida, quero convidar você, ao nós ouvirmos o louvor aqui nessa noite, você vai se colocar diante do Senhor. Você pode vir aqui na frente, orar aqui, pedir a sua cura, pedir o seu milagre, mas você também pode vir aqui agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Se há alguém aqui que ainda não se rendeu ao amor de Jesus, eu creio que todos aqui são da casa, mas talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, pensando em de desistir sobre a vida cristã, mas há um tempo de Deus para a sua vida. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode se render aos pés dele e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Vamos louvar o Senhor nessa noite.